Olá, sejam muito bem-vindos ao Quem Pode Podcast. Eu sou o Lefaban. Eu sou o Rojão. E aí, Rojão, tudo certo? Tudo maravilha. Ficou bonito esse smoke em você hoje, Obrigado, viu? Eu sabia que você ia gostar. Branco, né? Arruma a gravata que a borboleta ela tá bem fora. É que ela tá com uma borboleta com uma asa um pouco menor que a outra. Hoje temos celebridades, então Temos! como é a nossa primeira celebridade é necessário estar a rigor. Então estamos de smoking aqui. Esta é o primeiro programa com entrevista, né? E a gente vai falar hoje sobre propósito. Afinal, qual é o seu propósito? Uhul! Quem Pode Podcast. Mas vamos lá, o nosso convidado querido, ele é palestrante corporativo, ele tem uma empresa de palestras, né? Olha só. Que trata do assunto propósito em suas mais diversas aplicações. Ele desenvolve o tema na área de ciências, filosofia, religião há mais de 25 anos. Com vocês, Plínio Monteiro. Bem-vindo! Muito obrigado. Plínio, obrigado por ter aceito o convite, de participar aqui com a gente, né? Muito bom estar com você. Já vou começar te botando no fogo cruzado. Por que você veio de sunga? Não, eu vim de sunga por causa do calor e também por causa da chuva de São Paulo, então eu vim preparado. Muito bem. Se precisar Aqui nadar. ficou estranho, nós dois de smoking. E você veio de sunga. É que me falaram que era um programa mais tranquilo, um programa mais sossegado, que eu poderia ir à vontade. O traje eu vim à esporte vontade. fino não quer dizer sunga, não é? E nem croques. Nem crocas. Plínio, botando você em fogo cruzado, afinal de contas, o que é propósito? Propósito, poxa. Você sabe que essa é a pergunta mais difícil de ser respondida, inclusive por nós mesmos. As pessoas confundem muito propósito com meta, com objetivo de vida, com foco, e não é nada disso. Na realidade, propósito é muito mais além. Propósito é um encontro que você faz consigo mesmo. Esse encontro pode ser feito de várias maneiras, inclusive uma delas a própria meditação, que faz com que você se reencontre. Mas o propósito é justamente quando você entende o porquê você veio. Mas muito mais do que isso, é para quê. Muito bom. Então isso é quando você chega nessa fase de entender por quê e para que eu faço alguma coisa, você encontra o seu propósito. E é interessante porque eu ouvi uma vez uma frase que dizia o seguinte: o que mata o homem é a falta de propósito. Exato. Para você ter uma ideia hoje, se alguém dá uma olhada na minha postagem de hoje, eu falei alguma coisa a respeito disso, né? A falta de propósito leva você, muitas das vezes, à depressão. Hoje nós temos no mercado de trabalho o burnout. E o burnout, para você ter uma ideia, 72% das pessoas que estão no mercado de trabalho, eles sofrem de burnout. E o burnout, a maioria deles, é justamente porque você não tem um propósito. Você bate aquele carimbo durante 18 horas por dia, você faz uma coisa durante 10, 12 horas e você não vê o mínimo sentido naquilo que está acontecendo e você não se encontra, né? Isso leva justamente a outros problemas e principalmente problemas de depressão. Então olha o que o propósito pode fazer na nossa vida. É interessante que a maioria não posso dizer que, mas muitas das pessoas elas não têm propósito, né? Elas nem sabem o que é e que por causa disso está desencadeando uma série de problemas, a exemplo, a depressão. Mas, por exemplo, Rojão, qual é o seu propósito? Eu ia falar justamente isso. Eu acredito que eu nunca pensei qual é o meu propósito. Eu acho que a grande maioria, não sei, a maioria das pessoas não devem saber qual é o propósito. O meu propósito é manter minha vida em dia, manter minhas contas, estar com os meus filhos, vê-los crescer e ter caráter e tudo mais. Esse é o meu propósito hoje em dia, mas eu não sei se a maioria das pessoas tem um propósito direcionado, assim, tipo, é um plano, né? Propósito é um plano, seria isso ou eu estou enganado? Então, mais uma vez, se eu falar que propósito é um plano, eu vou entrar naquela de meta, de objetivos, enfim, de foco, e eu vou sair um pouco, né? É lógico que quando, por exemplo, você se torna pai, o seu propósito passa a ser o quê? Cuidar daquele ser que veio, dar para ele justamente o que você disse, caráter, dar para ele educação, formar, dar o melhor para ele. E, de certa forma, você acaba se anulando também e, às vezes, esquecendo do seu propósito. Mas, mais uma vez, o propósito ele está justamente relacionado com por que eu vim, por que eu estou aqui. Às vezes você veio justamente para ser pai e para cuidar realmente daquele filho, da sua esposa, com um propósito e muito bem feito. Mas você acha que se anular em que sentido? Porque às vezes eu vendo o sucesso do meu filho, não eu,
Vou tirar o meu umbigo da reta aqui. Mas muita gente vê o filho ter sucesso e o propósito dele já está... Porque eu acho que as pessoas, desculpa te cortar, Pleno, mas eu acho que as pessoas, elas confundem um pouco. Às vezes elas projetam, não é que elas confundem, elas projetam às vezes os desejos, os sonhos ou até as frustrações nos próprios filhos, né? Não, exatamente. Depois você pode ouvir do pai, que isso é uma coisa muito triste, inclusive, às vezes, mas isso a gente fala nas entrelinhas e quando vê percebeu, que é aquela história assim, quando o filho é um pouco mais adulto. Se eu não tivesse te educado, se eu não tivesse feito tal coisa para você, olha, se não fosse tal coisa, nas entrelinhas, eu teria feito outras coisas na minha vida. Ele deixou de fazer por causa do filho. Ele deixou de fazer por causa do filho. É meio triste ouvir isso não também. Isso é mas triste, isso mas é acontece verdadeiro. muito? Isso acontece bastante. Isso acontece bastante quando você se percebe... Então, porque qual é a ideia desse propósito também? A ideia do propósito é que você caminhe com todas aquelas responsabilidades que você adquiriu ao longo do caminho. Então, se você adquiriu um filho, se você adquiriu uma empresa, se você adquiriu o que quer que seja, ela tem que caminhar com o seu propósito. Empresas também têm propósito na vida delas, né? Não é a missão, não é a visão e não são os valores. Isso aí é uma outra parte, mas ela tem o propósito dela, o porquê que essa empresa existe. Olha, eu sustento famílias, eu produzo equipamentos que levam à saúde, que traz um bem-estar, enfim, isso é um propósito. É um pouco complicado. É confuso. É meio confuso, porque Exatamente. isso é a missão. Eu vejo o propósito de uma empresa ser comercial, ter lucro. Isso, no mundo corporativo, sim. Por isso, quando a gente estava conversando até sobre isso agora, Fabinho, do fato, quando vocês me apresentaram, vocês viram que eu trabalho tanto com ciência, religião, né, e filosofia. E falar hoje eu não vou falar nem religião, mas de religiosidade dentro de uma empresa é muito difícil. É muito difícil. É porque hoje também tem um pouquinho daquilo que as pessoas se incomodam muito com as coisas. Então, por exemplo, um extremo religioso, sei lá, de qualquer religião, não vou nem citar nenhuma, ele às vezes ele é intolerante a alguma outra coisa. Exatamente. Então, para não criar talvez um ambiente de discórdia, porque às vezes duas pessoas que precisam trabalhar junto e terem, né, sucesso naquilo em nome da empresa, podem se discordar simplesmente por opção religiosa. Então talvez seja isso que as empresas... Não, exatamente. Não, isso vendo por esse lado, sim e sempre, para não criar nenhum tipo de constrangimento, porque a empresa, na maioria das vezes, ela tem lá todo tipo de funcionário, de todo lugar. Esse é o propósito do Estado ser laico. Exatamente. É o propósito do Estado ser laico, que não crie nenhum tipo de confusão entre aqueles habitantes, né? É interessante tudo isso. Mas você sabe que é uma coisa que a gente acaba ligando, que não necessariamente uma coisa não está tão ligada assim, mas acabamos ligando, é o propósito e a felicidade, ser feliz, né? Então, assim, a gente acaba falando, bom, meu propósito é ser feliz, né? Acaba se tornando um propósito, mas ele não está necessariamente ligado, né? Mas assim, você diria que o propósito traz a felicidade? O que é que faz uma pessoa feliz? É o propósito ou a falta dele pode transformar ela numa pessoa infeliz? Eu acho que é justamente o inverso, os dois caminhos juntos, mas justamente da maneira que você falou. Na realidade, o meu propósito não é ser feliz. Na verdade, o meu propósito me traz felicidade. Ok. Então eu consigo a minha felicidade, eu alcanço a minha felicidade porque eu sou uma pessoa de propósito. Então, se eu faço o que eu quero, eu faço da maneira que eu quero, eu estou atingindo os meus objetivos, as minhas metas, que são a curto prazo, tudo meta e objetivo, eu preciso ver. Né? Se eu ponho alguma coisa que eu não consigo alcançar, isso vai além. Então, o propósito, no final das contas, ele vai trazer para mim a felicidade. Para você ter uma ideia, existem hoje muitas teorias a respeito da felicidade. Isso já foi comprovado, inclusive cientificamente, que você ser rico não traz felicidade. E pronto. Né? Existe o que a gente chama de capacidade hedônica, que é um momento na sua vida onde você se vicia naquele estado quo, e aí nada mais para mim interessa e eu vou querer sempre mais. Por exemplo, o Clube do Milhão. Ganância. Por exemplo, o Clube do Milhão. Mas peraí, agora eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Eu sempre ouvi essa frase de que o dinheiro não traz felicidade. Eu acho que ele não traz, ele manda trazer. Exatamente. E eu sempre ouvi a piada também, né? Essa frase, ela quica na frente pra piada tá pronta. Mas aí é um pouco daquela cultura de que você ter dinheiro, você é mal, né? Uma coisa até um pouco ligada à religião lá atrás.
vamos dizer assim, então o rico é mau. Eu já comprei briga por causa disso. Não, para com isso. A gente pega Antônio Hermílio de Moraes, por exemplo. Você vê a história do Antônio Hermílio de Moraes, que é um cara extremamente rico na sua época, tudo que ele construiu, todo o patrimônio. Mas como ele construiu e como ele lidava, então o problema não é ter. O problema é o que eu faço com isso e como eu lido com isso. E ele tinha a aparência do Zé Colmeia. Mais ou menos. Ele parecia o Zé Colmeia. Ele tem uma história muito bonita mesmo? do elevador. Ele subiu junto com uma empregada doméstica. Essa empregada tava chorando e ele conversa com a empregada, né? O que aconteceu com você? Ela fala, olha, meu filho, ele precisa estudar, ele precisa isso e tal. Depois ele consegue entrar em contato com essa mulher e paga os estudos desse filho dela, né? E ela, de alguma forma, queria ajudar. Ela falou, não, olha, você vai continuar trabalhando, enfim, você vai me pagar também, justamente para você saber qual é o peso e o valor do dinheiro, né? Eu vou te fazer aí a milhões de vezes. Que legal isso, né? Não vou te dar, eu vou fazer você, vou te ajudar. Eu vou te ajudar, eu vou facilitar para você, né? Então, pessoas entram na nossa vida, às vezes, que são facilitadores daquilo que eu já tenho como propósito na minha vida. Eu tenho exemplos clássicos. Na própria época, quando a gente fazia a FEI, e a FEI era de manhã e à tarde, eu trabalhava num lugar e meu chefe, ele foi muito, muito meu amigo, é amigo até hoje. Ele falou, não, Plínio, quando você estudar de manhã, você vai trabalhar à tarde. Quando você estudar à tarde, você vem trabalhar de manhã. Então, tem pessoas que entram na sua vida que te auxiliam a seguir o seu propósito. Ah, não concordo, não. Não? Não. Por quê? Puxa vida. É só pra criar polêmica. Ah, então não. Mas é bom, tem que ter o do contra, né? Porque senão o mundo fica lindo. Olha só que interessante, né? Eu acho que tudo isso, quando alguém te faz bem, a pessoa também faz porque ela se sente bem. Eu estava lendo recentemente que a mesma área do teu cérebro que trabalha com, por exemplo, a questão do dinheiro, que quando você acumula dinheiro te faz bem, quando você faz uma ação boa, a sensação é nessa mesma área e te traz a mesma sensação de conforto. É por isso que diz que faz bem fazer o bem. É químico? Né? Ele desperta alguma química? Não, ele desperta a química. Isso, então, ele é comprovado cientificamente. Quando eu falei do que o dinheiro não traz a felicidade, é justamente nesse setor. Vai existir um momento da sua vida que ter mais ou não, ele não vai te dar um índice maior de felicidade. Você vai caminhar junto, então, olha, eu tenho um pouco de dinheiro hoje, estou feliz. Tenho um pouco mais de dinheiro, estou mais feliz. Olha, eu tenho mais dinheiro, estou mais feliz. Olha, eu tenho mais dinheiro, mas eu continuo naquele feliz do passado ali. Ou seja, você pode acumular mais dinheiro, mas não acumula mais felicidade. Não acumula mais felicidade. Então, ela está justamente relacionada com isso que você falou, no fato de eu dar. E aí eu vou antecipar uma pergunta que talvez você faria, que seria qual é o meu propósito? Exatamente. O meu propósito, e eu descobri isso a duras penas, é justamente fazer com que o outro se sinta bem. Então hoje, independente de qualquer ação que eu promova, desde que pode ser, tivemos agora o final do ano e eu costumo fazer sacolinhas de final de ano para as crianças. Eu vendo o sorriso das crianças, eu vendo as pessoas felizes que eu ajudei ali, isso me faz feliz. Isso me faz feliz também aqui. Plínio, pega para mim um copo d'água. Eu pego o copo d'água para você. Então, assim, ser uma pessoa que ajuda, ser uma pessoa que é solícita, no meu caso, me faz bem. Olha só que interessante, João. O Plínio, né, como eu conheci ele na escola, a gente em várias fases da vida esteve separado ou juntos, mas ele sempre teve essa característica altruísta. E teve um Natal que eu me lembro, na década de 90, que ele se vestiu de Papai Noel e ele tinha um saco de bala enorme. E ele foi lá na minha rua, onde eu morava, e foi distribuindo bala para as crianças. As crianças, ê, Papai Noel! E ele magrinho, né? De Papai Noel. De repente vem um daqueles caras que gostam de correr com o carro e passou... E ele, filho do... Tá vendo as crianças aqui? Nisso, eu parei pra olhar, todas as crianças arregalaram os olhos, tipo assim, o Papai Noel falou um palavrão. Foi um momento do Papai Noel. Mas foi muito engraçado, né? Você sabe, Plínio, eu e o Rojão, no final do ano retrasado, a gente estava correndo no Parque do Ibirapuera e a gente viu uma cena muito inusitada e foi o que fez pensar o que te faz feliz. Esse tema é... Porque foi assim, a gente estava lá andando, correndo, falando dos problemas do ano e tal, e pela gente passou um bando de freiras, com o hábito, não aquele preto, mas aquele marrom, não sei, né? que freira que é, e elas estavam de bicicleta alugada do parque,
Mas elas estavam tão contentes, uma correndo atrás da outra, pedalando rápido e sorrindo. E não eram idosas, né? Não, eram mocinhas. E sabe uma coisa interessante? Eu me lembro de uma que estava assim, o vento levando o cabelo dela, ela por um segundo fechou os olhos. Ela estava tão feliz. E aí eu fico pensando, pequenas coisas fazem a gente ser feliz. Exatamente. E a felicidade ela não é constante. A gente também precisa deixar isso muito bem claro para nós. Sempre falei isso. Exatamente. A felicidade ela não é constante. A felicidade ela é momentos e pode ter sim que você tenha vários momentos durante o dia de felicidade. Também se for constante, você é um bobo. Não, exatamente. Por que isso? Eu preciso ter a variação. É uma euforia de humor. 24 horas, 7 dias por semana. Exatamente. Não dá, né? não. Mas ela é justamente isso. A felicidade é justamente aquilo que a gente estava fazendo aqui antes de gravar, que é lembrando das suas histórias de vida, é lembrando dos momentos bons que você passou, é lembrando, às vezes, das perrengas que você passou, mas que hoje você vê com outros olhos. No momento você estava lá nervoso, você estava desesperado, enfim, mas... Se resolveu, né? Se resolveu. E hoje você olha e você fala assim, e aí te traz felicidade. É engraçado porque eu assisti aquele da Pixar, o Divertidamente, né? E a felicidade queria estar sempre fazendo a pessoa estar feliz. Até o momento que ela descobre que a tristeza também é importante para que você aprenda alguma coisa, né? E eu me lembro de ter conhecido uma pessoa uma vez que me falou o seguinte, né? Ela foi um pouco cruel no julgamento, mas ela tinha um pouco de razão, porque ela falou o seguinte, olha, da vida a gente tem que entender o seguinte, se você viveu 51% mais momentos felizes do que tristes, considere-se uma pessoa feliz. Pura lógica, pura matemática. Mas o que ela quis dizer? Que realmente a vida é assim. Você vai ter momentos que você está lá embaixo, muito triste, como você vai ter momentos que você está muito lá em cima, contente. Mas assim, tira uma média. Eu fui mais feliz do que triste? Fui. Então me considero uma pessoa feliz. Exatamente. O que eu tenho que ter é um estado de amadurecimento psicológico. Então, quando eu percebo que vão acontecer coisas ruins na vida, e que isso não pode afetar a minha felicidade, porque assim, eu sou uma pessoa feliz. Ter pessoas na minha vida vão melhorar a minha felicidade. Então, por exemplo, hoje está sendo um momento extremamente feliz. Conheci o Rojão, estou revendo um amigo de 30 e poucos anos da vida. Você me desculpa, viu? Desculpa, tem um lado negro e bom que você falou aqui, né? Brincamos de bambolê de smoke, o outro de sunga, foi tão gostoso. Fizemos pique-esconde, então... mas eu acho assim, eu preciso ter esse amadurecimento psicológico, né? Lembrar que, sim, eu vou para minha casa, eu tenho conta para pagar, hoje teve um exemplo assim, eu vim para cá nervoso, porque eu tive como que é o presente de ter perdido a minha carteira por questão de velocidade aí, enfim, um tempo atrás. Mas então isso me deixa mais nervoso, porque eu perdi tudo assim, a 55.3. E aí, eu já tô quase assim há 6 meses, eu fiz como que é, a escolinha, tirei minha carteira de novo, não sei o que, lindão, bonito. Eu ando, parece desculpa os velhos, mas pareço um velhinho, tiozinho da Kombi. Eu ando assim por também. São Paulo e tal. Hoje eu tô em casa, recebo uma multa lá, 55 por hora. Ah, não. Gente do céu. Então, assim, mas isso não pode atrapalhar a minha felicidade. Exatamente, mas não pode atrapalhar a minha felicidade, não é verdade? Não pode atrapalhar aquilo que eu tinha já preparado pro dia de hoje. Pô, eu ia sair para uma gravação, ia rever meus amigos. São contratempos. E isso vem da maturidade psicológica, né? Eu também fiquei bem chateado ontem, então vamos compartilhar esse momento para depois chegar num ápice no final. Antes de dormir, eu coloquei 5 long necks no congelador. E peguei no sono. Poxa, não hoje de manhã eu abri assim o congelador. Falei, tem alguma coisa no congelador. Putz, você perdeu as 5. Congelou. Perdeu, meu Deus do céu. céu. O seu propósito era beber, ficar contente, você dormiu. Eu fiquei contente porque dormi. E o contratempo foi o Alzheimer, né? Mas você sabe que ele se percebeu agora já num estado... Você falou que o teu propósito era transformar vidas de pessoas, né? Exatamente. Algum momento não deu certo? Sim. Aqui a gente não pode falar palavrão aqui, né? Mas pode. Não, mas eu não quero, isso não vai cair bem, mas eu digo, tem um exemplo assim. Sem filtro. Mas quando você. Sem filtro. Mas sabe qual é interessante, Fábio? Mais uma vez eu vou tocar nessa maturidade psicológica. Tempos atrás, eu ficaria muito ruim quando eu tentei mudar a vida de alguma pessoa e não deu certo. Mas eu tenho que entender o seguinte: aquela mala é dela.
Eu não posso carregar a mala dos outros. Eu posso ser aquilo que eu falei para você no começo. Um instrumento. Um instrumento, um intermediário, aliviar um caminho, fazer com que ela siga para lá ou para cá, por questão, às vezes, que eu acho que é o melhor caminho. Eu também não sou o dono da verdade. Mas vamos falar de média e vamos falar ali de na maioria das vezes, tem dado certo. Mas já teve sim pessoas, por exemplo, que eu ajudei até financeiramente, pessoas que eu ajudei com moradia, pessoas que eu ajudei com cesta básica, com isso, com aquilo, e depois você vê a pessoa tomando um outro rumo completamente diferente. Mas aí eu faço uma pergunta. Você tentou ajudar a pessoa, tá? Eu já várias vezes na minha vida tentei ajudar pessoas que precisavam ser ajudadas, mas não queriam. Então, eu ia tocar exatamente nisso. Eu tenho um amigo que ele distribui quentinhas aí à noite e muitos deles ele fala assim, pô, eles jogam fora depois. Eu falei, se você tivesse distribuído pinga, talvez todos teriam pego. O que você tem que chegar é falar o seguinte, o que você quer? E aí eu vou tocar mais uma vez no negócio da felicidade. O problema não é ser feliz, você é feliz, o problema não é esse. A questão é, você tem coragem de ser feliz? Porque às vezes as pessoas também gostam um pouco de viver na tristeza. Exatamente. Né? Então, assim, eu conheço pessoas, olha interessante você estar falando sobre isso, eu conheço pessoas, principalmente artistas, eles são muito mais produtivos quando eles estão tristes. Então assim, briguei com a namorada ou brigou com o namorado, pum, vem aquela onda de criatividade, de força, de vontade. Aquela música de corno que ele lança que faz sucesso. Né? Não, é nessa aí que acontece. E aí que eu acho engraçado, seria a dor um combustível para esse tipo de pessoa? Então, as pessoas funcionam de duas maneiras. Existem pessoas que o negativo faz com que ela crie coragem e vá para cima, e existem aquelas pessoas que um acontecimento negativo derruba essa pessoa. Né? Então, isso tem a ver também, mais uma vez, com esse estado psicológico que ela tem, às vezes níveis químicos, que ela tem, às vezes precisa de intervenção médica, disso, daquilo, enfim. Eu já passei por depressão. Quando foi aí que eu fui pro teatro, né? Que nós nos conhecemos, que nós fizemos teatro junto. Mas foi por um processo de depressão. Eu trabalhava numa empresa, eu ganhava tudo que era tipo de prêmio daquela empresa. Um belo dia, você está sendo mandado embora. Eu me lembro que eu fiquei assim, caramba, como é que você largou uma carreira em cima do que você estudou para fazer teatro? Exatamente, mas assim, entrei no estado de depressão que se não fosse minha mãe de ir em casa, tirar e me inscrever num curso de teatro, falar, não, você vai fazer teatro. E aí é uma coisa muito interessante, o seu propósito, exatamente, tem muito a ver com a sua vida, e a minha vida sempre me levou para a comunicação, que era o caminho ou a ferramenta que eu uso para poder atingir o meu propósito. Então eu percebi que sempre eu era o orador de turma, eu era o cara que vai lá e fala você, eu era o que vai e conta piada, vai e se expõe, vai e você, vai e você, vai e você, mas na verdade era esse processo de comunicação já se formando dentro de mim para que eu pudesse usar a comunicação para fazer e fazer com que os outros atingissem o seu propósito. Você sabe que a única coisa triste que a gente amadurece, nós homens principalmente, eu acho, e a gente começa a perceber as coisas com clareza depois que você já está mais velho, né? Aí você fala, putz, eu perdi tanto tempo. Se a gente tivesse a cabeça aos 20 que a gente tem depois dos 40, teria dominado o mundo. Não, exatamente. Eu queria ter a experiência que eu tenho hoje com a idade que eu tinha lá com 18 anos. Isso seria demais. Eu estava conversando com a minha médica esses dias, até com um problema que ela teve com a filha dela, e ela comentou, ela falou, Plínio, era a minha primeira filha. Então, assim, se hoje, eu gostaria de ter uma filha hoje com 60 anos. Porque eu sei como tratar, como cuidar. Nunca é tarde, o homem consegue ser pai a qualquer idade, né? Exatamente, agora ela, não sei. Agora sim, Plínio, para uma pessoa que busca o propósito dela, o que você poderia deixar aqui como uma mensagem? Ou ela fala, eu não sei ainda qual é o meu propósito, o que ela pode fazer? A primeira coisa que ela tem que fazer, e aí assim, vai ser até meio que chavão isso, porque todo mundo fala, tá em tudo que é livro, tá tudo que é tipo de psicólogo fala isso, mas é uma grande verdade, que é justamente aquela frase que quando Sócrates passeava com seu discípulo, que ele pergunta como que eu devo me conhecer, como que eu devo saber a verdade, e ele olha para o templo de Delfos e mostra a frase, conhece-te a ti mesmo. Então eu preciso sim fazer uma introspecção e entender quais são os meus limites e quais são as minhas potencialidades.
Foi mais uma vez o que eu falei para vocês aqui. Eu descobri que uma potencialidade que eu tenho é a comunicação. Então tem muitas pessoas que elas precisam se conhecer e se reconhecer. Você mesmo, desde a nossa época de infância, eu lembro disso, não tinha videocassete, você já tinha 4 cabeças e eu gritava, 4! Mas são tudo isso, 4 cabeças! Então, já desde aquela época, você já filmava, né, os bonecos que se jogavam lá de cima do prédio. Então, todas essas histórias, mas tudo isso, o que é isso? Isso já estava te conduzindo para um caminho. Qual era o seu verdadeiro, o seu potencial? Era mexer com toda essa parafernália, mexer com som, mexer com edição, e foi onde você se encontrou. Eu acho que um dia a gente vai ter te convidar para vir novamente aqui gravar com a gente e falar um pouco disso, né? De que quando você é criança, às vezes você tem um sonho e você deixa para lá. E talvez o sonho pode se tornar numa profissão, quem sabe? Exatamente. Né? E teve uma coisa muito interessante que é o que eu tenho mais marcado na minha vida com relação a você, que é o seguinte, o seu pai e a sua mãe. Eu lembro que quando nós fazíamos as nossas traquinagens, Rojão, às vezes sua mãe participava das gravações e eu achava aquilo lá o máximo, porque se eu aventasse a possibilidade da minha mãe participar de alguma coisa, eu tomava uma surra, não. Eu não andava por 3 dias. Então, eu acho que assim, a participação dos pais, você, né, Rojão, que é pai, enfim, que falou que seu propósito seja criar, mas assim, é participar dessa criação. Porque esses momentos que nós vamos ter na vida, eles não voltam mais. E se você não entender que seu filho tem 5 anos, 6, 7, 10, e viver os 5, 6, 7, 10, quando ele tiver 14, você não vai conseguir mais viver aqueles 5 anos dele. Tem que viver cada fase. Tem que viver cada fase. Isso é importantíssimo. Mas, mais uma vez, Fabinho, nos conhecer. Um caminho muito legal. Meditação. A meditação, ela permite que você comece a entender os seus medos, as suas tristezas, as suas angústias e, mais uma vez, as suas potencialidades também, né? Muito mais difícil meditar, tento mais assim me dar... Eu fico pensando, daqui a pouco eu tento voltar, porque meditar não é não ficar sem pensar, Eu fico sem concentração nenhuma para meditar, minha cabeça cada lado vai... Mas meditar... Eu medito há muitos anos e todos os dias. Na verdade, é uma prática mesmo, é justamente essa prática. É a prática de não dar valor para o pensamento. Plínio, a gente aqui não tem tanto tempo assim, mas eu queria que você deixasse aqui, claro, se você quiser, os teus contatos para quem quiser saber mais, acompanhar o teu trabalho, né? Instagram, eu sei que não vai dar tempo da gente falar tudo, das palestras que você faz para empresas e tal, mas assim, acho que todo mundo quer saber um pouquinho mais sobre propósito. Como é que a gente encontra você? Vocês podem me encontrar no meu site, no www.pliniomonteiro.com, só.com. Me encontro no Instagram, no plinio.monteiro.palestras, tá? Me segue lá, tem um perfil de todas as minhas palestras, as minhas postagens semanais, enfim, e eu devo, com o seu incentivo, muito provavelmente começar agora com alguns podcasts também. Legal. Rojão, tem algo a dizer? Não, tá tudo ótimo, adorei esse bate-papo. Tá um pouco apertado aqui minha camisa, mas... Eu tô de sunga, né? Eu tô melhor. Então, veja bem. Sunga branca e, inclusive, o pessoal não pode ver, mas é uma sunga branca de renda. Coisa linda. Não, né? eu mandei fazer de bilro. Foi feita por mãos só existem 8 hoje que fazem no mundo. Você veio de metrô assim? Eu vim e, por incrível que pareça, eu tava na represa de Guarapiranga brincando com areia, né? E eu vim com aquele... Parece que eu tenho aqui o homem do saco, né? Mas enfim, tô confortável. Né? Legal, gente. Esse foi mais um Quem Pode Podcast com o Plínio Monteiro. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, segue a gente aí. É muito importante pro nosso trabalho que a gente tenha, que alguém ouça a gente. Por favor, né? Segue a gente aí. Sim, e também já recebemos algumas críticas aqui. A gente, num próximo programa, a gente vai ler. É importante isso. Então, continuem mandando suas opiniões também, que é bem interessante. Mandem suas opiniões também sobre nossos convidados, o Plínio. Sugiram temas. Exato. A gente não tem nada contra a camiseta regata, a gente só não usa. Valeu! Grande abraço, gente. Abraço. Tchau.